cancelamento e os motivos pelo qual o cliente cancela e a solução para esses cancelamentos. E aí, provedor de internet, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal VLMP. E hoje eu trago um tema interessantíssimo, um tema que é muito relevante, um tema que talvez alguns provedores ainda não tomaram consciência desse problema, do tamanho que é esse problema, e os que não tomaram ainda, é importante tomar consciência a tempo para resolver isso de uma forma estratégica, de uma forma elegante, solucionar a questão do cancelamento. E como sempre, você não precisa se inscrever aqui, não precisa curtir, não precisa apertar no sininho agora no início, mas lá no final, se por acaso você gostar desse vídeo, se por acaso foi relevante para você, se te agregou, se te ajudou a solucionar esse tipo de problema aí, como o problema de cancelamento, né, que o problema da questão de retenção, né, o desafio para reter o cliente na base. Então você curte, comenta, compartilha, se inscreva, aperte o sininho para receber outros vídeos. E vamos lá, eu quero trazer as causas aqui do cancelamento mediante uma pesquisa que eu fiz pesquisa com provedores. Então quem apontou os problemas foi o próprio provedor. E se você tiver outro tipo de problema de cancelamento, outro tipo de causas de cancelamento, escreve aqui no comentário. Ou se por um acaso eu não te expliquei como solucionar a causa, se a causa que eu vou passar aqui seja uma causa que você também tem, que você um problema que você também passa, pergunta aqui embaixo nos comentários que eu gravo outro vídeo, eu te respondo lá, ou aqui a equipe responde lá. Eu vou ler aqui na tela porque eu escrevi essas causas. São muitas causas que o cliente, pelo motivo do que o cliente cancela. Só que eu vou falar cada causa e vou falar sobre o problema desse cancelamento. Só que antes eu quero adiantar algo. Eu percebo que dentro dos provedores, o cancelamento, na hora que o cliente quer cancelar, a causa não está ali. Ali já é um efeito. A causa ela foi produzida antes. Ou ela foi produzida por nós ou poderia ter sido evitada por nós. Então é importante, mais do que, assim, o mais importante é tratar a causa. Tudo tem uma causa. E é claro que aquelas situações que você não pode tratar a causa, você não vai conseguir manter aquele cliente na base mesmo. Às vezes até você não quer aquele cliente na sua base. Mas foque na causa, não no efeito. Foque no que causou aquilo e você pode começar a resolver os problemas, ou seja, antecipar os problemas, as causas de cancelamentos antes delas acontecerem. Se você foca só em, eu quero um treinamento, eu quero resolver o problema de cancelamento. Hoje, o que mais me buscam para aplicar treinamento, normalmente os provedores falam assim, Roberto, tem como você aplicar um treinamento para minha equipe de retenção, em como eles conseguirem reverter cancelamento? E às vezes me falam assim, tem como você aplicar uma palestra, um treinamento de meia hora, de 1 hora? Eu falo, olha, posso até aplicar para você, pode ajudar em alguma coisa, mas não vai ajudar muito, porque quando o cliente liga para cancelar, o cliente ele já tá fora. O desafio é maior, você precisa fazer uma nova venda ali. Então você pode cercar esse cliente com algumas ações antes de fato de acontecer do cliente ligar para você e falar assim, eu quero cancelar, eu não quero mais a sua internet. Você já antecipe isso e eu vou dar dicas para vocês aqui nesse vídeo de como você antecipar isso aqui, como você fazer. Eu vou ler algumas causas aqui. Então, algumas causas mediante a pesquisa. Inadimplência, não que essa sequência seja a ordem do que mais acontece. Então, o cliente, sim, ele cancela por inadimplência. Ô, Norberto, como eu resolver o cancelamento por inadimplência? Você precisa, no trajeto, você precisa no seu atendimento, você precisa na tratativa com o cliente, no dia a dia com o cliente, sempre estar conectado e próximo ao cliente e mostrar que o cliente tem mais a perder do que você
se ele ficar sem pagar o plano. No caso aqui, possivelmente as pessoas que colocaram inadimplência, que o cliente fique inadimplente e vai embora, mas o cliente ele fica inadimplente por alguns motivos, ou ele não tem condições financeiras mesmo, e se ele não tem condições financeiras, é importante você ter um plano de contenção para aqueles clientes que não têm condições de pagar o plano de R$100, o plano de R$80, o plano de R$120. Sendo bem explicado para o cliente não tem condições de pagar 100, mas ele tem condições de pagar 60, 70. Negocie com o cliente, explique que você tem um plano, que a velocidade é menor, que não tem os mesmos recursos. Bem explicado para o cliente, deixando claro para o cliente, note, deixando claro para o cliente aquela situação, você oferece aquele plano para você não perder esse cliente. Mas você só fica sabendo da situação financeira dele se você acompanhar esse cliente. Não somente quando ele deixar de pagar ali 15 dias, não sei qual que é a sua carência, 20 dias, um mês e meio, aí aquele cliente não vai ter mais condições. Se você não baixar o plano dele, se você não entregar meios para que ele consiga trabalhar, manter com você. E se o cliente já está na sua base, já está pago, use esse plano mais barato, um plano que você não divulga abertamente, mas use esse plano mais barato para manter o seu cliente na base, sendo bem orientado, sendo bem explicado. Então você evita ali a perda desse cliente. Mudança de operadora. Por que o cliente muda de operadora? Ele muda por vários motivos. Mas como que você vai saber o motivo? Você vai saber o motivo quando você antecipa isso, e essa palavra eu vou utilizar várias vezes aqui, como por exemplo com pós-venda. O cliente ele mudou porque ele não está insatisfeito. Aqueles clientes que não são, entre aspas, assim, com todo carinho, com todo respeito ao cliente, que não são malandrinhos, né? Que não fica pulando de galho em galho, usa a internet um mês de um, usa a internet um mês de outro. Ou seja, esses você tem que entender, você tem que fazer uma boa pesquisa, você tem que entender como, se você vai atender ou não, verificar se está negativado, se a residência do cliente ali já tem vários cabos passados, ou seja, dê um jeito de pegar e investigar a vida desse cliente, pegar o histórico desse cliente. Mas a mudança de operadora, o cliente só muda de operadora se estiver insatisfeito. Imagina a seguinte situação. Se você tem condições de pagar o valor e o cliente tem condições de pagar o valor, que o cliente de internet hoje, ele deixa de comprar comida, ele deixa de comprar remédio, ele deixa de comprar roupa, ele deixa de comprar carro, ele deixa de reformar a sua casa, ele deixa de reformar o quarto do seu filho para usar a internet. Então é importante que esse cliente esteja satisfeito dentro da sua operação para ele não mudar de operador. E para isso acompanhe o seu cliente, entregue mais do que internet. Quando eu falo mais, isso significa um atendimento, uma proximidade do cliente, um bom pós-venda, um acompanhamento para saber se está tudo bem com o cliente, ou seja, esteja junto com o seu cliente, para que o cliente não mude de operadora por uma proposta milagrosa, né? Às vezes vem um outro provedor, oferece uma proposta milagrosa, o cliente não lê ali, que é só durante os primeiros 2 meses que ele vai pagar R$50, depois ele vai pagar 120. Ou seja, esteja próximo ao seu cliente, esteja e procure saber o que o concorrente está oferecendo. Se você que é provedor, você que está aqui, se você tem uma internet rápida, estável, que não para, que quase nunca para, se o provedor está junto com você, conversando com você, entendendo você, falando para você que você é importante para ele, se você recebe junto a esse provedor, essa internet, alguns aplicativos, o stream de vídeo, aplicativo de música, um aplicativo, um telemedicina, ou seja, SVAs, os serviços que agregam na operação, e a sua internet nunca para, e quando para, você tem um suporte imediato por telefone, mesmo que não resolva por telefone, um técnico vai à sua residência em tempo recorde, melhor do que as outras operadoras, e mesmo que você pague um pouquinho mais alto, você não vai querer sair dessa operadora. Então, mudança de operadora, o problema foi causado por nós, ou nós poderíamos evitar. Mudança de endereço. Esse aqui pode ser uma desculpa clássica do cliente. Então, procure saber se realmente o cliente está mudando. Procure investigar se ele está mudando de fato,
com linguagem, fazendo perguntas, para onde ele vai mudar, qual o endereço que ele está indo, para você ver se tem disponibilidade. E se você não tiver disponibilidade, use parceiros, mesmo que você não vá ganhar com aquela parceria, mas use parceiros que atendam naquela localidade, com a qualidade, com a mesma qualidade que você atende, porque com isso você vai ganhar lá na frente. Aquele cliente vai sair da sua base, mas ele vai falar bem, ele vai indicar mais, ele pode ir lá na internet e falar assim, ó, sair daquela operadora, sair daquele provedor, porque não tinha outro jeito. Mas para mim foi o melhor provedor que eu tive até hoje. Pronto, você reverteu uma perda em uma oportunidade. A mudança de endereço, na minha opinião, seria a única causa que você deveria perder cliente. Quando a mudança de endereço é real, quando não é somente uma desculpa, tá bem? E você pode ter parcerias hoje para atender aquele cliente em uma outra cidade, em um outro estado, em outro país, inclusive, né? Dependendo da parceria que você tem. Se o cliente mudou lá para Moçambique, veja se não tem um provedor lá que pode atender. Então, hoje, isso já não tem mais limites. Demora com suporte. Bom, isso tem bastante cancelamento por demora de suporte. Só que a demora de suporte, o cliente ele não cancela da primeira vez. O fato é, ninguém, nem eu, nem você, nem os nossos clientes, conseguem ficar sem internet. O mínimo que ele fica sem internet, que seja 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, dependendo da situação, o cliente ele fica chateado. Mas só que o cliente, quando ele fica sem internet, você faz um bom atendimento, você tem uma agilidade no seu suporte, você tem uma atenção e uma intenção verdadeira com o seu cliente, você vai evitar a bola de neve. Porque se você, imagina a seguinte situação, ó, demora para dar o primeiro suporte, o cliente passa uma mensagem, aí vem o robozinho ali, várias e várias perguntas, o cliente precisando utilizar a internet da casa dele, ele está ali com Wi-Fi 3G, 4G, que não está funcionando bem, então já tem demora na resposta, tem demora para chegar a pergunta, aí o cliente já começa a ficar chateado ali. Depois que consegue atender, às vezes a demora da solução, às vezes não resolve por telefone, às vezes algo que poderia inclusive resolver, mas não resolve. Aí o técnico vai lá no cliente, vai lá e às vezes não resolve da primeira vez, aí precisa ir mais uma vez, faz todos os testes, não acha o problema, às vezes por falta de conhecimento ou por falta de observar melhor os detalhes, ou seja, o cliente ficou muito satisfeito. Então a demora do suporte ela pode ser em vários sentidos, mas dá para você resolver isso com atendimento de qualidade, com pessoas bem treinadas, com técnicos bem treinados, com suporte bem treinado, com uma comunicação boa, com uma comunicação excelente com o cliente, com atendimento excelente. Iniciando, olha, o cliente está precisando da sua ajuda, inicie pedindo desculpa para aquele cliente, mesmo que a culpa não seja sua, falando assim, olha cliente, eu entendo você e você, se eu tivesse no seu lugar, você estava realmente, eu estava também chateado, eu estava nervoso, mas eu estou aqui para resolver no menor tempo possível, dentro das condições que forem possíveis resolver. Então eu estou aqui para fazer o seu máximo. Você gere esse rapport com o cliente, converse com ele e resolva o problema. Resolva. E demora, se você demora para atender, se vai para um robô, o cliente fica muito, muito mais chateado do que está sem a internet. Wi-Fi travando ou fora de alcance. Novamente, um problema que foi causado por você. O Wi-Fi travando pode ser equipamentos de baixa qualidade, equipamentos mais antigos, posicionado num local que aquece muito. Fora de alcance, o técnico às vezes não convenceu o cliente a colocar um ponto adicional ou colocar colocar o roteador no lugar mais central da casa. Ou seja, ali não foi feita a venda da ideia que naquele local, dona de casa, naquele local, cliente, vai ficar bonito. Mas naquele local você não vai ter uma abrangência. Então a responsabilidade é nossa. E essa explicação ela pode partir desde o marketing. O marketing entregando conteúdo de valor para o seu cliente, para o seu potencial cliente, para aquele cliente que ainda vai entrar na sua base. Ou seja, entregue conteúdo explicando sobre a importância de um roteador estar bem localizado. Ali você pode entregar com marketing digital através para os seus clientes também. Pegue a sua lista de e-mails e mande informações para o seu cliente ou pegue as suas redes sociais, as ferramentas Ads, as ferramentas
pagas, o tráfego pago e mande conteúdo, porque é que você está sustentando o seu cliente na base, fica muito mais barato você utilizar um tráfego pago para entregar informações ou parar o seu marketing, ou direcionar seu marketing para mandar e-mail, ou utilizar uma pessoa para fazer isso, fica mais barato do que você perder cliente. Isso eu posso te garantir. Então é falta de informação ou equipamento inadequado. Então, a questão de fora do alcance acontece muito. Técnico com conhecimento raso, ou seja, com pouco conhecimento. Falei um pouquinho antes aqui. Então treine os seus técnicos para ele ser mais assertivo no local. Às vezes o técnico vai lá e não consegue resolver e às vezes fica com vergonha, inclusive, de ligar para o seu gestor ou ligar para um colega que sabe mais e faz um serviço mais ou menos lá, uma configuração diferente do que tinha que ser feito, e aí o cliente quer cancelar. O técnico já veio aqui 3 vezes, não resolveu. E quando o cliente liga, quero cancelar, gente, meu Deus, aqui fica desafiador. Eu gravei um outro vídeo, está aqui no canal, sobre informações mais aprofundadas, né? De como você evitar de fato o cliente ligar, que eu estou indo direto ao ponto, tá? Quando o cliente liga, as causas, no caso do que o cliente liga. Mas tem como você anteceder tudo isso. Condições financeiras, sim, o cliente ele pode cancelar por condições financeiras, mas, gente, a pessoa que está na retenção, o atendimento, a pessoa do relacionamento, é importante gerenciar a ansiedade. Às vezes o medo de perder o cliente faz com que, às vezes, ofereça o plano de contenção que eu expliquei acima antes do tempo, aí você diminui seu ticket médio. É importante observar se de fato o cliente não tem condições financeiras. Você conhece bem o seu cliente, você fez perguntas, você fez analogia com ele, uma comparação que é melhor. Hoje a internet é importante para filho estudar, para o filho jogar. Você fez as perguntas do tipo de uso do cliente, aí você pode fazer uma comparação. Olha, cliente, a internet que você paga hoje, você está me falando de condições financeiras, e tem clientes aí que tomam 3 cervejas Heineken por semana, e isso dá 12 cervejas por mês. Com 12 cervejas por mês, se você economiza 2 cervejas ou 1 cerveja aí, dependendo da quantidade de cerveja, ou se você economiza uma pizza, já que a internet é uma necessidade para você estudar, para você trabalhar, para você, de fato, fazer o que você tem que fazer, para você divertir, para você assistir seu jogo. Então, às vezes, com certeza, você pode economizar de um outro local e manter uma internet mais rápida, mas dentro das condições financeiras também tenha o plano de contenção. Ou seja, o cliente ele não vai ficar sem internet, eu posso garantir para você. O cliente não fica. Ninguém fica. Você fica sem internet? Ninguém fica sem internet. Então a pessoa dá um jeito, a pessoa vai vender a esteira que está lá no fundo, que ele comprou há 5 anos atrás e não usa mais, ele vai vender aquela bicicleta que ele comprou um tempo e não usa mais, ele vai vender alguma coisa da casa dele, ele vai pegar dinheiro emprestado com o tio, ele vai utilizar o limite do cartão de crédito, mas ele vai comprar internet, ele precisa da internet. Equipamentos piratas, né, que hoje infelizmente é muito comum, mas aqui eu quero colocar não somente equipamentos piratas e também as TVs piratas. Às vezes o cliente ele quer economizar ali e acaba contratando equipamentos que não são homologados, né? Isso compromete a internet. Novamente, a gente pode, na venda, a gente pode explicar isso. Em todo o processo do provedor, em toda etapa, a gente consegue esclarecer para o cliente. O marketing pode esclarecer isso também, a venda pode, o vendedor pode esclarecer isso também, né? Que, olha, alguns tipos de equipamentos, se eles não são legalizados, eles podem comprometer a internet. O técnico pode ajudar muito nisso, que o técnico vai presencial lá, fala, ó, se por acaso travar aqui, usa essa rede, usa de um outro equipamento para você fazer um teste, para saber se de fato é internet, porque esses equipamentos costumam gerar problema e isso o suporte é com essas pessoas. Então, mas isso é um problema de cancelamento, mas o cliente não está instruído, então você precisa cercar esse cliente, equipamentos piratas. Equipamentos antigos que não suportam a velocidade, ou seja, celulares, notebooks mais antigos que têm placa de redes antigas, ou até desktop que são colocados um adaptador ali, ou TV mais antigo. Então esse é motivo de cancelamento.
Pode até parecer redundante, né, ou repetitivo, mas como que você poderia? Eu quero fazer essa pergunta para você, escreva aqui no comentário. Como que você poderia resolver isso? Porque se o cliente tem aquele problema e ele não sabe o motivo daquela causa, ele só sabe que a internet está lenta. Ele não sabe que o celular dele não comporta aquela velocidade que você está entregando para ele. Então, por que você não antecipou isso? E como você poderia antecipar? Eu vou dar algumas dicas aqui, né? Investigando o cliente quando for fazer a venda, entregando conteúdo pelas redes sociais, instruindo o cliente, o técnico instruindo também. Quando você for fazer a pós-venda, o pós-venda você instrui também, ou seja, antecipe. Note que tudo pode ser antecipado, todos os problemas podem ser antecipados, a gente deixa na última hora. Eu gravei um vídeo falando assim, o provedor ele quer consertar a cerca depois que o cavalo fugiu, que a égua fugiu, o potrinho fugiu. Então se está lá fora, você vai ter que fazer uma nova venda, você vai ter que cercar, você vai ter que correr atrás e botar o cavalo para dentro depois que consertar a cerca, porque se você coloca ele para dentro lá e a cerca está com buraco, está danificada, ele vai fugir de novo. Então você ali vai ter outra despesa para recuperar o seu cliente e ele vai sair de novo, porque você precisa trazê-lo, mas precisa resolver o problema na raiz. Na raiz significa a causa. Resolva a causa e não o efeito. O efeito é o que faz o cliente cancelar, mas a causa você pode resolver. O cliente não sabe da causa. Então, os equipamentos antigos, falta de conhecimento do cliente. Olha que interessante. Mas aí, como eu puxo sempre a responsabilidade para nós, provedores, como que eu posso aumentar o conhecimento do cliente? Entregando conteúdo, fazendo lives para os meus clientes, gerando um bom pós-venda, instruindo bem na hora de fazer uma ativação, instruindo na hora de vender, instruindo na hora que o cliente busca um suporte, não somente resolver o que tem que resolver, mas e mostrar para o cliente sobre, ou seja, ajude ele no conhecimento, que se ele clicar naquele botão, ou se ele deixar os filhos ali, o roteador no alcance dos filhos, os filhos vão mexer novamente no cabo e vai ter aquele problema. Então, a falta de conhecimento. Então, o que nós precisamos fazer? Instruir. É isso mesmo, dar aula para o cliente. Você precisa se tornar uma faculdade para entregar conhecimento sobre tecnologia para o seu cliente. Isso é bom, que gera autoridade no seu provedor. Quanto mais conhecimento você entrega, mais autoridade você gera, mais o cliente entende que você é o provedor ideal para atendê-lo e mais ele vai falar para os outros, fala, olha, aquele provedor sim, aquele é fera, porque ele entende. As pessoas que estão seguindo você ali nas redes sociais, mesmo que não seja seu cliente, vai saber que você é autoridade no assunto porque você entrega conhecimento. Você mostra o que você sabe, você instrui o seu cliente. Então, entregue conhecimento para o seu cliente. O Wi-Fi não cobre toda a casa, problema causado por nós novamente. Então, lá no início, o que deveria ser feito? Perguntas. Fazer pergunta na hora de vender. Pergunta sobre a parte física, né? Instruir o cliente. E se não convence, o técnico vai lá e faz o teste para o cliente, que um roteador somente não é suficiente, que precisa de 2 roteadores, de 3, precisa de um roteador para ele pegar a internet lá na área da piscina, lá na área gourmet. Então, também envolve a falta de conhecimento do cliente e a displicência do atendente de não passar aquele conhecimento. Malandragem do cliente, colocaram isso como uma causa. Eu nem gosto de usar isso assim, mas existe, infelizmente existe a malandragem do cliente. Então, como que você vai fazer para evitar um cancelamento com malandragem do cliente? Não venda para o cliente malandro. Eu sempre oriento os provedores a negativar a residência. Porque o cliente, ele coloca a internet no nome dele, aí depois ele coloca a internet no nome do filho, depois do pai, depois do nome da mãe que já morreu, no nome da sogra, nome da avó que já morreu. Então, negative a residência, ou seja, cada caso tem que ser tratado separadamente, mas treine a sua equipe, você que é gerente comercial, gestor comercial, você que é gerente de operações, você que é provedor, você que é dono, você que é CEO, diretor, treine a sua equipe. A sua equipe precisa fazer um filtro ali, porque se a gente vai lá e só vende por vender,
você está tirando o provedor dinheiro do bolso. Você tem um custo só de instalação ali, entre uma média de 500 a 800 a 900 reais, dependendo do equipamento que você usa, dependendo da distância que você entrega. Então é importante fazer um filtro. Tem clientes que eu não quero, é só você falar, não, você, infelizmente, a gente não consegue atender a altura que você merece, então você pode ir para uma outra operadora. Se você não quiser falar a causa, né, que você não está instalando, mas o cliente malandrinho, dá para você saber, né? Quando o técnico, mesmo que o cliente não mostrou para você essa malandragem, quando o técnico for lá na casa dele, dá para perceber através de perguntas, através de quantos cabos estão passados até dentro da casa dele, através até de ver que tem alguns equipamentos lá de outras operadoras, né, com outras etiquetas, mas a malandragem do cliente também infelizmente, não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. E tem mais um aqui, na verdade foram mais, né, bem mais, mas aqui vai resumir a maioria. Não roda jogos, né, não roda jogos. Mas não roda jogos, mas nós não perguntamos para que era o tipo de uso lá atrás, lá na venda. Nós não investigamos o cliente, nós não perguntamos o tipo de uso de internet, que isso é o básico, né, para a gente fazer uma boa venda, para fazer uma venda sob medida. Então você precisa identificar lá no início o tipo de uso. Se o cliente usa jogos, a gente sabe que para baixar um jogo, dependendo da quantidade de usuários que jogam ali, né, se tem um videogame, se joga no computador, se tem computador gamer, né? Então, tudo isso influencia. Não roda jogos, se a internet não está rodando jogos, a culpa é nossa, que nós não orientamos o plano correto para que ele rode os jogos, e se o equipamento dele não é adequado para receber a internet, também a internet mais veloz, cabe a nós explicar para esse cliente. Então, pessoal, desejo que tenha ajudado você sobre as causas. Sempre que eu falo das causas, né, a causa de cancelamento, eu volto na causa de fato, porque essas não são a causa do cancelamento, são a causa que o cliente liga para você mediante o efeito que está tendo na casa dele para ele cancelar. Então, desejo ter ajudado. Se você esteve no vídeo comigo até aqui, meu muito obrigado. Eu sempre tenho um carinho muito especial pelos provedores de internet. Agora sim, se você gostou, se foi útil para você, clica aqui, dá um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com outros provedores, compartilhe com a sua equipe, com a sua equipe técnica, sua equipe comercial, compartilhe com seus parceiros, compartilhe com outros provedores para que a gente ajude juntos aí, a gente ajude a melhorar essa qualidade, diminuir o cancelamento do cliente, que realmente esse cancelamento, eu vou usar uma palavra aqui que eu nem gosto, mas é um câncer para o provedor. Imagina a seguinte situação. Se você vende para 3 clientes, o seu ticket médio é R$100. O seu custo operacional, o custo do CAC, custo de aquisição por cliente, é R$1.200. Custo total. Se você tem algum investimento, pegou dinheiro em banco, lançamento de fibra, insumos, conectores, mão de obra, custo de loja, custo de marketing. Então, todo o custo, você fez a conta e chegou no valor de mais ou menos R$1.200. Aí você vendeu para 3 clientes, vamos exemplificar com 3 clientes, o ticket que você vendeu para esse cliente foi um ticket de R$100. Aí um desses clientes saiu com 6 meses. Isso significa que um daqueles 2 que ficaram, ele precisa ficar 18 meses para cobrir os 6 meses que o outro saiu, porque se você tem um custo de R$1.200 e ele saiu com 6 meses, pagou só 6 meses, então você está negativo R$600. Quando não pega o equipamento e leva embora, não é isso? Quando não gera outros problemas aí para você. Mas aí esse segundo cliente, ele saiu com 9 meses. Então aquele cliente que ficou, ele precisa ficar 3 meses a mais. Então aquele cliente que ficou precisa ficar 21 meses para pagar essa operação. E às vezes com 21 meses você já quase que precisa trocar o equipamento dele, né, o roteador, que são o roteador mais moderno, ou seja. Então o cancelamento é importante cuidar. E o cancelamento você tem que prever no trajeto. Você não pode deixar o cliente ligar para você, eu quero cancelar. Você tem que cercar isso. E como? Com um bom marketing instrutivo para o cliente, fazendo uma venda sob medida, fazendo uma entrega surpreendente, técnicos instruídos, técnicos com qualidade, fazendo um bom pós-venda, estando junto com o cliente sempre. Mas se o cliente ligar para você cancelar, nada de brigar com o cliente, gente. Peça desculpa para o cliente e fala, cliente, você é importante para mim.
eu entendo você e nós falhamos, mesmo que você não tenha falhado fisicamente falando, mesmo que a culpa não seja sua, mesmo que o problema seja do cliente, mesmo que o problema seja de um equipamento antigo, mas puxa a responsabilidade para você, porque nós poderíamos ter instruído o cliente sobre aquilo, ter orientado o cliente, deixado registrado, aí depois eu só iria relembrar o cliente. Então, cuide do seu cliente, o cliente que está na base, porque hoje custa cada vez mais você adquirir o cliente, tá? Para você conquistar o cliente está ficando cada vez mais caro, mas perder o cliente realmente é um câncer. Cuide no processo e se você realmente gostou do vídeo, compartilhe, deixa seu comentário aqui abaixo, deixa uma pergunta para mim, faz uma pergunta, deixa um comentário, acrescente também o seu conteúdo acrescenta muito a mim, eu aprendo muito, isso me ajuda a eu entregar ainda mais para a classe dos provedores, que eu tenho um carinho de fato muito especial. Meu grande abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo.